eu sou a Thaís Maia e aqui é o Bioéticas na Prática. Hoje eu vou dividir um pouco com vocês sobre como eu passei de uma advogada recém-formada desempregada para hoje conselheira da OAB. Só que antes eu preciso voltar um pouquinho para falar um pouco mais sobre mim, algo que a gente nunca fez, eu nunca fiz, né? Se você chegou pelo canal Bioéticas, provavelmente você também não conhece muito. Então o que eu acho que é interessante é explicar para vocês que nem sempre eu tive certeza de tudo. Na verdade, eu acho que poucas são as pessoas que têm. Eu admiro, né, as pessoas que têm muita certeza, que outro dia eu tava na OAB, essa semana eu tava lá na OAB conversando com um rapaz, né, que cuida de uma questão de protocolo, e ele me falando que tá terminando o curso, e que ele vai fazer isso, que ele vai pra São Paulo, que ele vai pra... Enfim, e eu fiquei admirada, eu falei, nossa, parabéns. E ele falou, doutora, mas você que é conselheira, você tá aí trilhando isso e aquilo. Eu falei, bom, mas não foi bem desse jeito. Então é o seguinte... Quando eu tinha 14 anos, eu acho que na grade curricular do colégio de vocês também devem ter visto um pouco sobre genética. Aquela coisa de azão, azinho, 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 azão, azão, sabe? Eu nunca fui muito boa nessa parte de biologia, química, física. Meu negócio sempre foram artes, história, português, geografia. Mas essa parte de biologia eu amei. Eu chegava em casa... Eu não sei se vocês faziam isso com o dever de casa de vocês, mas no meio do almoço eu abria o caderno e já começava, como que era o bisavô, como que era a bisavó? E assim eu ia tentando fazer as combinações genéticas da família toda e descobri que eu adorava genética. Só que na época que eu fiz vestibular, não tinha o curso de genética, acho que hoje já tem algumas faculdades, né? Talvez eu teria seguido por uma outra área. E aí ali eu me apaixonei pela bioética, numa das aulas um professor comentou um caso específico, né, que estava acontecendo de uma briga pela tutela de um embrião, que a esposa queria usar o embrião de um rapaz, o marido dela havia morrido e a sogra não queria que aquele embrião fosse utilizado e as duas estavam brigando na justiça. E eu fiquei encantada com aquela história. Falei, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. Só que eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. Eu imaginava assim, eu já tinha uma noção o que eu queria fazer depois que eu saísse da faculdade, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer para trabalhar com isso, sabe? E aí, fui lá fazer o vestibular. Eu simplesmente fiz vestibular para 6 cursos diferentes. Eu fiz vestibular para comunicação, para turismo, para direito, para administração, para serviço social e não me recordo agora o outro. Eu acho que talvez você se identifique com isso também, né? E eu passei dos 6 vestibulares, eu passei em 5 cursos, em 5 provas, e aí foi também difícil decidir, né? Porque se eu tivesse passado só em uma, teria sido mais fácil, mas aí tive que decidir. E por livre e espontânea, um pouquinho de pressão da família do meu pai, né? Muita gente do direito, mas da área pública, né? Acabei indo para a faculdade de Direito. Só que eu não me encontrava muito bem no direito, né, na faculdade de direito. Gostava muito das matérias de filosofia. Eu lembro que eu fazia assim, como se fosse, eu explicava assim, parece que eu não encaixo direito no direito, né, como se eu fosse um quadradinho e a bola e fosse aquele negócio de neném, sabe, para encaixar aqueles exercícios e o direito fosse uma bola, ou eu fosse um círculo e o direito fosse um quadrado, e parecia que eu não encaixava aquilo muito bem. Só que eu até que fui indo bem durante a faculdade, né, ia bem na maioria das matérias. E aí chegou no final do curso e pensei, poxa, agora eu tenho a oportunidade de escrever sobre uma coisa que eu gosto muito. E aí desenvolvi minha monografia na área de ortotanásia. Na época era um tema que não se falava tanto, né? E aí eu gosto desses temas que poucas pessoas falam, que tem poucas referências, né, para eu poder desenvolver. E lá fui eu então para monografia, enfim, fui aprovada, passei na prova da OAB, não foi fácil, né? Acho que até é interessante falar um pouco sobre esse assunto depois, porque eu iniciei aqui a nossa conversa falando sobre como eu saí de uma situação de advogada desempregada para hoje conselheira da ordem.
Só que eu sei que é um medo de muitos estudantes de direito, né, de profissionais da área jurídica, não passar na OAB, o número de reprovação é muito alto. Eu acho que é válido, né, Lu, fazer um vídeo sobre sobre esse momento, né, da faculdade. Mas acabou que eu passei na primeira fase um pouco na risca, depois fui melhor na segunda fase, e aí eu não sabia o que eu fazia. Mas eu não entrei muito em crise nesse momento. Todo mundo tem alguma crise, né? Não foi muito nesse momento, não. Por quê? Eu me lembrei da Thaís de 14 anos, que já queria trabalhar com bioética. E lá fui eu fazer o quê, então? Pesquisar. Onde que eu faço uma pós-graduação, uma especialização na área de bioética? E aí, qual foi a minha surpresa quando eu descobri que provavelmente a maior referência da bioética latino-americana se encontra em Brasília, na Universidade de Brasília, na UNB. E aí lá fui eu. Enviei monografia, enviei tudo que eu tinha escrito, escrevi e-mail falando do meu interesse. E aí, quando no ano seguinte teve uma chamada para pós-graduação, para especialização, me convidaram para fazer a seleção. E aí eu passei. E ali eu comecei a me encontrar. Amava. Ia para as aulas, muito feliz. Fiz o curso de especialização, que é um curso de 1 ano. E aí eu emendei o mestrado, né? Passei também no mestrado. E foi quando eu conheci a Luciana, né? Éramos as únicas advogadas da turma de mestrado, então era natural que a gente tivesse uma identidade pela forma de escrever, pelos assuntos. Só que nessa época a gente ainda não falava em trabalhar juntas, só os trabalhos acadêmicos. Só que também, por uma pressão da cidade, eu não sei, do meio, né? Não sei onde você vive, mas aqui em Brasília a gente tem uma cultura muito forte de concurso público. E na área do direito, então, mais ainda. Então, nessa época eu estudava para concurso, só que eu começava a estudar para uma prova, para uma carreira, e aí, de repente, saiu um edital para uma outra carreira, daí eu ia estudar para outra carreira. Aí, não, mas acho que o que é interessante para mim é aquela carreira ali, e aí lá ia Thaís estudar para aquela outra carreira. E eu não conseguia focar, eu não conseguia manter, né, o meu foco como facilmente eu conseguia fazer nos estudos do mestrado. E aí um momento, né, eu tive uma clareza assim, poxa, eu acho que eu não me enxergo em nenhuma dessas funções públicas. Eu não sabia ainda muito bem no que eu me enxergava, mas eu cheguei a ter essa clareza de que não seria naquele espectro, né, de carreira pública, talvez futuramente para ser professora de universidade pública, mas as carreiras jurídicas não era meu fechamento, né. E aí eu reencontrei a Luciana, a gente foi tomar um café e eu falei, Lu, olha, eu pesquisei alguns escritórios pra gente colocar, poxa, a gente estudou tanto tempo, né, na academia, será que não tem algo que a gente consiga trazer de novo, né? Tem tantos escritórios aqui em Brasília. Só que o que eu falei pra ela foi que o que eu tinha pesquisado era que era tudo assim, uma atenção muito na atividade do médico, e só de contencioso, né? Ação judicializada, e isso ia ia de encontro, ou seja, não casava com o que a gente tinha estudado, né? Com toda a bagagem que temos e que tínhamos à época. Eu comentei, poxa, se a gente pudesse montar um escritório com uma proposta de consultivo e menos de contencioso, será que a gente não pode encontrar aí uma área que... Porque eu não sei vocês, mas a gente não é ensinado e nem incentivado ao consultivo, né? Então a gente é muito formado pensando no quê? No processo, audiência, custas, né? Agora, toda essa parte de você prevenir, você estudar os riscos, né? A gente fala muito de riscos jurídicos. A gente trabalha muito balizando riscos jurídicos. Talvez seja uma das maiores... É a maior função hoje que a gente exerce, né? E esse é o Bioéticas na Prática, né? Então, a gente vai trazer aqui muito do que a gente exerce, do que a gente faz. E provavelmente a maior atividade é mapear riscos, estudar esses riscos e confeccionar todos os documentos que podem balizar os riscos jurídicos na relação, né, nas relações de saúde. Bom, e aí a gente teve essa conversa. E a Luciana foi e falou, poxa, eu topo. A gente gosta tanto, né, da nossa área, a gente é tão bobinha, apaixonada pela bioética, pelo biodireito. Então vamos então delinear esse escritório.
Aí a gente fez, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ter essa necessidade, XYZ, achando que a gente estava assim, abalando, né, super empolgada, feliz da vida. E aí montamos cartão, site do escritório, né, começamos a trazer toda a parte de jurídico, de conhecimento jurídico, e juntar com tudo aquilo da bioética, matérias de saúde pública, saúde coletiva, fundamentos de bioética, tudo isso, achando que era aquilo ali, né? Só que a gente faz uma coisa de um jeito, mas o mercado tem outra exigência, né? A verdade é essa. Então, quando a gente foi para o mercado mesmo, o que a gente oferecia parecia que as pessoas não entendiam, né? Inclusive foi uma dificuldade muito grande, né? Depois de um momento muita empolgação e delinear tudo, na verdade veio o baque que simplesmente ninguém entendia. Ninguém sabia o que era bioética, inclusive até hoje, né? Encontro pessoas me perguntam, mas o que você faz? E eu falo, eu trabalho com bioética, eu trabalho, né, minorando, delineando os riscos na área de saúde, eu confecciono documentos, eu trabalho com toda a parte consultiva, preventiva nas relações de saúde. As pessoas não conseguem entender. E aí a Luciana teve uma grande ideia. Vamos fazer um canal no YouTube? Vamos fazer um canal pra gente proliferar, pulverizar esse conhecimento. E na época, gente, eu tenho que confessar, eu fiquei assim, a Luciana tá viajando? Que história é essa de canal no YouTube? Que nada a ver. Só que ela insistiu tanto, né? E aí a gente montou o canal. Gente, eu lembro que eu ia pra fazer as gravações, eu ficava assim meio irritada. Nossa, tô perdendo tempo, um tempo precioso, eu deveria estar fazendo prospecção, deveria estar indo atrás de tal cliente, participando de tal evento, congresso. E lá estávamos nós gravando o canal. E a minha expectativa era muito baixa, porque, veja bem, a gente está falando de uma parcela de pessoas que vêm do jurídico e de pessoas que vêm da saúde, que se interessam pelos conflitos éticos nessa área, né? E a bioética é um vasto universo. Por isso que a gente está fazendo essa divisão agora, de trazer o Bioéticas na Prática, porque aqui vai ser só coisas na prática, né? Então, que documentos são esses? Como que você confecciona isso, né? Então, aqui vai ser só mesmo o que a gente faz na prática. E aí, o canal, ele foi se expandindo. De repente, quando a gente viu os primeiros 100 inscritos, que foi tão sofrido, hoje passando aí dos 7.000 inscritos, a gente tem uma interação muito legal com a nossa audiência, com as pessoas que nos seguem no Instagram também, e dúvidas de estudantes do Brasil todo. E por isso, né, viemos trazer aqui a vivência, né, da advocacia, a vivência do jurídico. Daí sim, depois de toda essa dificuldade, né, e mesmo depois, não foi em seguida, depois que o canal foi criado, que as pessoas passaram a entender, como eu disse, tem gente que até hoje não sabe o que é isso, né? E aí depois, assim, de ir atrás, de estruturar, de rever a estratégia de escritório, eu nem sei quantas vezes a gente reviu as estratégias do escritório, de mapear a prospecção, né? Não sei se você que está acompanhando, você já passou por isso, né? Mas é algo que, inclusive, eu sugiro que você faça, e é algo que a gente pode conversar até num outro momento, sobre como fazer esse mapeamento de prospecção. Depois, assim, a gente fez isso inúmeras vezes, eu nem sei, muitas vezes. E aí a gente passou a ter algum reconhecimento, né? Então, algumas clínicas passaram a entender a nossa proposta, passaram a entender o que a gente queria fazer e como isso é importante, né, para sua clínica. Como que hoje, há algum tempo, sempre se falou muito, né, algum tempo assim, vou colocar de 15 anos para cá, quase 20, se fala muito da judicialização da saúde como um fenômeno, como se fosse uma coisa assim, apareceu e vai ser tratado e depois vai embora. Só que a gente não pode mais falar que é um fenômeno, é praticamente um novo ramo de atuação do advogado, né? E aí a gente começou a passar esse conhecimento de consultivo, de prevenção, ou seja, de desligar a imagem do advogado do contencioso para
para as clínicas, né, para o nosso público-alvo do escritório, né? Como eu disse, depois de rever várias vezes alguns pontos e estratégias e inúmeras ligações, e-mails que eram devolvidos ou que as pessoas nem respondiam, né? Então a gente passou a viver isso. E isso não tem preço, né? Você conseguir trabalhar com o seu conhecimento, eu sou apaixonada por essa área, eu amo trabalhar com os documentos, estudar as relações, as jornadas envolvidas, né, a jornada do paciente, a jornada de MAT-MED, né, que se você não sabe, é a jornada de material e medicamento, como que o material vai sair da fábrica para chegar até a clínica e o que pode acontecer nisso. Precisa de gelo seco, precisa de criopreservação, precisa de estar em tal temperatura, precisa evitar tal altura, tal pressão, tal condição. Então, isso me traz muita felicidade, né? Conseguir passar esse conhecimento para os meus clientes e principalmente perceber o impacto da minha atuação como advogada nessas relações, né? E implementar essas relações. Esse aqui vai ser um espaço que a gente vai poder trazer muitos dados da área da saúde, mas o nosso trabalho, ele tem um reflexo direto, né, um impacto direto na segurança do paciente, né, porque a gente revê com o profissional de saúde o que está acontecendo, o que pode estar ali que a gente não está enxergando e que para o paciente pode ser prejudicial, ou seja, para evitar que isso chegue numa judicialização. Né? Então é transformador isso, você perceber o impacto do seu trabalho na vida e na saúde das pessoas, né? Na saúde do negócio do meu cliente, na saúde do paciente do meu cliente. Isso realmente eu acredito que não tem preço. E aí, gente, depois toda essa jornada, né, que eu tô aqui comentando com vocês, e que a gente começou de fato a se estabelecer, o canal foi crescendo, muitos convites para palestra, para aula, para pós-graduação, convite para, enfim, inúmeras participações. Eu nem gosto de me comunicar, né? Então depois que não terminou, né? A gente não para aí de prospectar, não para de procurar formas de crescer. Mas aí me veio a gente teve um momento, um encontro com o Miguel Migalhas, que é acho que o CEO, né? A gente pode falar assim, do maior portal jurídico do país atualmente, que é o Migalhas, né? E ele nos reconheceu, isso foi muito legal. A gente foi para um evento de Dia das Mulheres, foi em 2016 ou 2017, se eu não estou enganada. E aí o Migalhas estava lá acompanhando a Daniela Teixeira, que atualmente é conselheira federal da OABDF. Ela estava participando do evento também, ele estava ali fora e fomos conversar com ele. Eu acho que a Lu falou com vocês esse papo, né? E aí quando ele falou assim, não, eu acompanho vocês. Realmente foi um momento assim, né? Você tem que se segurar, não comentar nada, porque a vontade era gritar assim, como assim você conhece a gente, né? Enfim, daí a gente teve esse convite e depois de algum tempo, ano passado, eu e ele, a gente vira e mexe se encontra, né? E ele veio me falar sobre as boas impressões dele da nossa comunicação, sobre a forma como a gente passa o conhecimento, né? E inclusive ele chegou a comentar que a gente deveria aproveitar isso e passar, né, também para outros colegas, né, para outros profissionais do meio jurídico. E mais uma vez eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dele, né? E nessa época também, né, um outro ponto de reconhecimento que eu comentei no início do vídeo foi o meu convite para ser conselheira da OAB. Eu jamais, assim, eu realmente nunca imaginei que isso... acho que eu nunca pensei muito como que as pessoas viravam conselheiras. Eu sei que tem uma eleição, mas qual é o procedimento, no sentido de, nos bastidores, né? Como que isso acontece? Você se oferece? Você vai lá, fala? Não era muito claro pra mim, né? E aí eu recebi esse convite, que eu fiquei extremamente honrada, que veio assim pra coroar, né? Essa questão aí de trabalhar com uma área que poucas pessoas conhecem, uma área que não é incentivada, que não tem profissionais na área, que é carente e que a gente aqui do nosso lado, quando a gente pega algum processo, porque a gente também cuida de processo para analisar, ou quando fazemos toda essa confecção, seja dos diferentes termos que existem na saúde, né, termos de consentimento, termos de confidencialidade, enfim, fazemos todo esse trabalho, a gente às vezes percebe que algum outro profissional do direito
tentou fazer, né, no meio de um processo, por exemplo, e não conseguiu entender muito bem aquilo. E aí a gente percebe, poxa, eu acho que realmente precisa de mais gente passando o que cuida, passando sua labuta diária, né? O que você faz e como fazer isso, né? Acho que o apelo aqui, o intuito é nesse sentido. Bom, eu acho que eu falei demais, comecei essa trajetória lá quando eu tinha 14 anos, mas é claro que tem vários outros pontos da minha história que em algum momento podem vir a minha história profissional, né? Mas eu queria trazer isso para vocês, trazer todas essas crises, essas dúvidas que eu tive ao longo da minha vida. E como eu falei, não é que hoje eu tenha certeza de tudo, ao contrário, também tenho dúvidas, né? Dificuldades, inseguranças, mas não em relação à área que eu atuo, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa explorar mais, porque parece que quem tá, né, do lado de cá falando, ou seja, o especialista, tem muita certeza de tudo, sabe tudo, e nem sempre foi assim. Então eu queria trazer isso para vocês e demonstrar como que uma advogada desempregada e realmente sem entender muito bem o meu lugar nisso, no meio jurídico, eu fui caminhando até ter esses reconhecimentos que eu comentei aqui com vocês e sendo convidada, né, para integrar a chapa que ganhou as eleições da OAB em 2018, né? Hoje eu sou conselheira da OAB, mas mais do que isso, a gente aqui vai trazer realmente todos os formatos, o que fazemos no escritório, os conflitos, as dificuldades que passamos, né? Não pensem que a gente não passa dificuldades. E não pensem também que eu e a Lu a gente se entende em absolutamente tudo, não é assim também. Então se você tá numa sociedade, às vezes, que tá sendo difícil o diálogo, não é só você, né? Acontece com todo mundo, é um relacionamento que a gente tem que investir mesmo, né? Então é para isso que foi criado esse novo canal. Eu espero que vocês gostem e que vocês percebam como é interessante trabalhar com essa área consultiva na saúde, né? Você trazendo o seu conhecimento jurídico e na implementação desses documentos tão importantes e que mais e mais vezes são reconhecidos e validados pelos tribunais ao redor do país. Não só o fato de um contrato, mas o fato de termos de consentimento, termos de confidencialidade, termos de informação pós-operatório, pós-procedimento, né? Então a gente já tem inclusive jurisprudências nossas do escritório em que a gente consegue colocar em prática até teorias de responsabilidade civil do paciente, questões relacionadas ao direito da informação do paciente também. Então é isso, gente. Espero que vocês acompanhem, gostem e principalmente aprendam conosco para que a gente também aprenda com vocês, né? Quanto mais vocês puderem trazer do que vocês sentem e do que vocês têm dúvida, mais a gente vai poder contribuir para o seu crescimento, que esse é o nosso intuito aqui. Até mais! Pode ir? Tá conectado e tá gravando. Quer fazer algum teste? O que você acha?